Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Momento Redenção. Nós estamos de volta para aquele nosso encontro. Nós já fizemos tratando da apresentação do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, aquela obra original, comentada, e que tem trabalho de tradução do Paulo Henrique de Figueiredo, Lucas Sampaio, a partir do acervo Canuto Abreu, que hoje se encontra de posse do CEDOR, em São Paulo, e da Fundação Espírita André Luiz, a FEAL. Nós estávamos comentando, já fizemos 2 vídeos comentando, trazendo essa apresentação belíssima feita por eles dois, e seguimos aqui agora já no 3º vídeo com essa finalidade, e hoje nós vamos ver 2 itens a mais dessa apresentação, que, como eu dizia lá no início, no primeiro vídeo, é muito interessante, muito rica para nós, pela retomada do texto kardeciano, né, do texto original de Allan Kardec, então, muito bom. E aí, nesse primeiro item aqui, que nós retomando, eles falam da unidade de princípios, organização e método em o céu e o inferno. Desde o Livro dos Espíritos e em suas obras seguintes, Kardec deixa evidente o quanto a teoria moral espírita fundamenta-se na moral autônoma, como o espiritualismo racional, ampliando o entendimento da caridade desinteressada, as leis de Deus presentes na consciência e a moral como ato de dever. Então, esse é o caminho, né? Essa unidade de princípios, né? O programa das investigações pelos ensinamentos dos espíritos e a pesquisa dos espíritas eram publicadas na Revista Espírita, justamente denominada por Kardec como Jornal de Estudos Psicológicos. Então, a Revista Espírita era, junto com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esse laboratório, né? E é na revista que esse laboratório se explicita, porque todas as experiências, todas as observações dos vários grupos associados no Espiritismo à Sociedade Espírita de Paris, sob a presidência de Allan Kardec, concentrava, ele colocava ali, ele reportava na Revista Espírita todos os fatos, todas as experiências, todas as constatações, né? As análises, as reflexões em torno de tudo que era realizado, né? Então, muito interessante. Todavia, os ensinamentos dos espíritos complementavam de forma extraordinária as teorias morais e psicológicas do espiritualismo racional, pois eles podem nos transmitir suas descobertas sobre o mundo espiritual, a existência do perispírito, da matéria mental e os fatos relativos à vida futura, que iriam causar uma completa revolução no entendimento dos princípios da moral humana, apresentando as leis universais que regem o mundo espiritual. Então, nós vemos aí a importância disso. Primeiro, a gente vai ver essa organização e esse método e essa unidade de princípios. Onde é que está, de como está pautada isso? Em que isso se embasa? De que maneira isso se relaciona com a estrutura da doutrina dos espíritos? Olha, os ensinamentos dos espíritos complementavam de forma extraordinária as teorias morais e psicológicas do espiritualismo racional. Elas vinham complementando as experiências ocorridas, vinham complementando as teorias morais
e psicológicas do espiritismo racional. E explica por quê. Porque eles podem, os espíritos, nos transmitir suas descobertas sobre o mundo espiritual, da existência do perispírito, da matéria mental e os fatos relativos à vida futura que iriam causar uma completa revolução no entendimento dos princípios da moral humana, apresentando as leis universais que regem o mundo espiritual. Porque a chave dessa coisa toda, de todo esse contexto, e que quebrava aqueles velhos paradigmas, é principalmente essa relação, os fatos relativos à vida futura. Que se aguardar, que se esperar do futuro? Se espera do futuro o que se planta no presente. E o que se tem no presente, em princípio, é o que se traz do passado, e no presente se reconstrói ou se constrói novos conceitos, novas proposições, novas atitudes, para que o futuro se estabeleça a partir daí. Então, há uma outra perspectiva quando se fala em futuro, que não é um futuro que Deus decidiu ou quem quer que tenha decidido por nós. Nós estruturamos esse futuro. Nós fazemos, nós construímos esse futuro. Né? E isso está nas nossas mãos. Essa autonomia é clara. Foi na obra O Céu e o Inferno que Allan Kardec apresentou ao mundo os resultados de sua pesquisa científica mais inovadora, apresentando uma teoria baseada em leis naturais, comprovada por fatos, tratou do tema da vida futura a ponto de servir como alavanca para uma revolução moral sem precedentes na humanidade, que dividirá em dois a história de nosso planeta, mundo velho e mundo novo, que é também, né, o que se produziu quando da vinda de Jesus, né? É um paradigma, é um novo olhar, é um novo mundo que se espraia, é uma nova maneira de olhar a vida, né? Até a chegada do Espiritismo, a vida futura foi concebida pelo homem somente por meio de opiniões pessoais ou conjecturas, pois antes não havia como observar o mundo espiritual para produzir um conhecimento científico, como explica Kardec. E aí, olha a explicação de Kardec. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilharam e compartilham ainda as crenças. Essa afirmativa de Kardec está em O Céu e o Inferno, no trecho suprimido, na introdução, no capítulo 8, página 129. Então, porque quando houve aquela adulteração, quando aconteceram as adulterações, muitos textos importantes como esse, que tornam clara e indiscutível pela clareza e pela solidez da pesquisa, das observações e dos conceitos emitidos, quando isso é extraído, isso impede que a gente que foi compulsar a obra depois disso encontre fundamentação adequada, né? A concepção espírita, segue o Paulo, a concepção espírita, por sua vez, é o resultado da observação metodológica dos fatos materiais, estabelecendo uma teoria unificada, baseada não em hipóteses, mas em evidências. Né? Não é achismo, eu não acho, eu nem suponho, não tenho como hipótese. Eu tenho as evidências, e isso é importante. O método adotado por Kardec e aplicado em O Céu e o Inferno tem 3 fases. Em primeiro lugar, as hipóteses para uma determinada questão são levantadas e debatidas entre os pesquisadores, tendo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita
como laboratórios. Então, a sociedade e a revista vão ter esse papel fundamental. 2. Quando consideram que o entendimento para a hipótese está adequado, os espíritos superiores, responsáveis pela elaboração da doutrina espírita, transmitem o resultado de seu ensinamento sobre o tema por meio de diversas mensagens coerentes entre si, por médiuns de vários grupos independentes uns dos outros. É a universalidade do ensino dos espíritos superiores. Isso que caracteriza essa universalidade. 3. Enfim, por meio de milhares de comunicações com espíritos de toda a escala evolutiva. Então, quem coordena do plano espiritual são os espíritos superiores. Mas, olha só, enfim, por meio de milhares de comunicações com espíritos de toda a escala evolutiva, Kardec e demais pesquisadores confirmam os conceitos pelos depoimentos daqueles que vivenciam as circunstâncias reais do mundo espiritual. Então, nós temos a inquirição, tem-se a hipótese, elabora-se, de alguma sorte, um conceito, seja no campo mental, seja redigindo-o, e submetem-se nesses vários ciclos de trabalho, nesses grupos de trabalho, submetem-se à apreciação. Os espíritos superiores dão lá a sua posição. A situação é essa, cada uma dessas mensagens, dessas respostas, são dadas em diversos pontos, por diversos espíritos, ou às vezes pelo mesmo espírito em diversos locais diferentes, através de médiuns diferentes. E, além disso, se faz, olha só, por meio de milhares de comunicações com espíritos de toda a escala espírita. Então, não se ouviu só, por exemplo, o Espírito São Luís. Tinha o Zé, o Manuel, o Joaquim, a Mariana, de níveis morais, de conhecimento e de saber absolutamente diversos. A diversidade desse panorama, com os diversos depoimentos de diversos espíritos, de diversas naturezas de formação, de entendimento, de intelectualidade, de saber, de vivência, vão dar consistência, porque é o depoimento de quem viveu, falando sobre, a partir do seu ponto de vista, o que acha, o que é, o que não é, como viveu, como vivenciou essa ou aquela situação, essa ou aquela dor, essa ou aquela alegria. Então, veja que essa diversidade é rica. Segue o texto. Allan Kardec dedicou-se, por muitos anos, até formar um entendimento amplo sobre as leis naturais que regem o passamento e as condições diversas dos espíritos após a morte. Foi em 1865 que essa compreensão estava pronta para ser apresentada. Alguns artigos foram antecipados na Revista Espírita até a publicação de O Céu e o Inferno. Então, isso tudo foi acontecendo, alguns artigos foram publicados na Revista Espírita, enquanto não se elaborava a obra definitiva, que era O Céu e o Inferno, para vir à lume, né? Vir à luz. E agora, nós vamos ver o segundo item, o segundo título, que é onde eles tratam de a ressignificação dos termos na teoria espírita. Ressignificação. Dizem os autores, a teoria moral das religiões ancestrais, criada pela imaginação dos homens, é a da heteronomia, pois elas pressupõem o castigo e a recompensa como sendo a forma pela qual Deus age para constranger as criaturas à sua vontade. Então, esse Deus, esse Senhor é poderoso, ele é mandatário, ele é dominador.
Não se tem liberdade nesse processo, se tem castração. Vai ser assim e assim será. Não pode ir de outra maneira. Então, veja que diferença vai fazer isso depois. Assim, criaram os dogmas do pecado original, queda, castigo, expiação, arrependimento, penas eternas, purgatórios, inferno, céu, entre outros. Aí o leque é imenso. A doutrina espírita não nega simplesmente, mas ressignifica esses termos, dando-lhes definições coerentes e em acordo com os fatos observados. Então, não porque resolvemos mudar, não é isso. Olha só, dando-lhes definições coerentes e em acordo com os fatos observados, para poder ressignificar, né? O que é céu? O que é inferno? O que é expiação? Que significado tem isso na realidade? Então, quando você muda o sentido que até ali havia para essas coisas, para esses sentimentos, essas localizações, essa história toda que fica complexa e maculatória, a gente desmonta um circo, desmonta uma estrutura de opressão, né? E de poder. Anotai bem, Senhor, que alguns dos pontos divergentes dos quais acabais de falar, o Espiritismo, perdão, deixe-nos esclarecer, depois dessas definições, né? Então, a doutrina espírita não nega simplesmente, mas ressignifica esses termos, dando-lhes definições coerentes e em acordo com os fatos observados. E aí vem a explicação de Kardec. Explica Kardec. Anotai bem, Senhor, que alguns dos pontos divergentes dos quais acabais de falar, o Espiritismo não os contesta em princípio. Se tivesseis lido tudo o que escrevi sobre esse assunto, teríeis visto que ele se limita a lhes dar uma explicação mais lógica e mais racional que aquela que lhes dão vulgarmente. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, mas lhe demonstra, ao contrário, a necessidade e a justiça, indo mais além ao defini-lo. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas é assim que o entende a alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que é uma figura e que o fogo no qual se queima é um fogo moral, símbolo das dores maiores. Isso está anotado em O que é o Espiritismo, no terceiro diálogo que é feito com o padre. Segue agora o Paulo. As doutrinas religiosas e também o pensamento materialista são heterônomos, pois partem do princípio de que a moral estaria fundamentada na dor e no prazer, que são impulsos inatos e ligados ao instinto e à sobrevivência. São sensações que surgem de alterações fisiológicas próprias do corpo biológico. Então, veja a gravidade do olhar heterônomo quando ele tira do homem, ou ele impõe ao homem esse princípio, né? Fundamenta a sua estrutura nesse jogo de dor e de prazer. A falsa ideia do castigo divino para a criatura culpada aponta dogmaticamente a existência da dor física após a morte, causada pelo ambiente do inferno por toda a eternidade. Por outro lado, prazeres e eterna contemplação para os eleitos no céu. Já o Espiritismo
vai demonstrar pela primeira vez, em sua moral autônoma, a existência de sensações íntimas próprias do espírito, que são a felicidade e a infelicidade, dando a esses termos definições específicas. Na vida animal, dor e prazer, como também as emoções básicas, alegria, tristeza, medo, surpresa, desprezo, nojo, raiva, são estímulos para as determinações do instinto e da sobrevivência. Essas emoções são expressões universais presentes nos seres humanos e em várias espécies de animais. Dependem da rede formada pelo sistema límbico no cérebro. Os animais, desprovidos da inteligência racional, obedecem passivamente a esse mecanismo que condiciona os hábitos. O ser humano participa da vida animal pelo corpo, porém, por meio das faculdades da alma, razão, vontade, imaginação, vivem também a vida humana e a espiritual, resultante dos atos psicológicos, conhecimento, escolha, criatividade, senso moral, livre-arbítrio, próprios do espírito humano. Essas explicações estavam esboçadas na psicologia experimental espiritualista, na disciplina das ciências filosóficas da escola do espiritualismo racional, presentes na Universidade Francesa desde 1830. Todavia, como explicar as diferenças entre os indivíduos desde o nascimento, que vão do simples ao virtuoso, do ignorante ao sábio? O que ocorre após a morte? O Espiritismo, complementando as ciências filosóficas, daria as respostas pela sua teoria. Vejamos. Para animar um cachorro, ele precisa ser estimulado e recompensado pelos sentidos, por algo que ocorre fora dele e provoca as sensações em seu organismo. Mostra-se o petisco, ele vê, o cérebro promove o desejo de comer, ele pula e come, tendo ao mesmo tempo uma sensação de prazer e de recompensa. Um estímulo material causa uma reação fisiológica. O condicionamento está entre as leis da biologia. Tudo isso pertence à vida animal, ao mundo material. Já na lei que rege o espírito humano, que tem no mundo espiritual sua vida principal, o aperfeiçoamento da faculdade por seu esforço é a sua meta, fazendo uso das reencarnações como meio de progresso. Olha que a diferença já é brutal entre o homem, o espírito humano e o animal. A felicidade não é como a sensação fisiológica do prazer. É um estado ou sensação íntima do espírito, inerente ao seu aperfeiçoamento intelecto-moral. A todo ato do bem corresponde uma sensação de felicidade e o desenvolvimento de virtudes. A todo ato do bem corresponde uma sensação de felicidade e o desenvolvimento de virtudes, conhecimento e habilidades torna essa condição progressiva, até a felicidade plena dos espíritos puros. Então, é num crescente. A todo ato do bem corresponde uma sensação de felicidade. E o desenvolvimento de virtudes, conhecimento e felicidade e habilidades torna essa condição progressiva, até
a felicidade plena dos espíritos puros. Isso é um processo progressivo. Por outro lado, a condição de imperfeição é inerente ao sofrimento moral, que vai durar até que o espírito supere a imperfeição por seu esforço. Olha a autonomia. Trata-se de estados e sentimentos íntimos do espírito, em nada dependentes de algo que lhe seja exterior. Essas são as leis da alma que regem o mundo moral. Assim, Kardec se expressa no item 2º do capítulo 8. A citação de Kardec. Sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Está na página 132 da obra citada. Segue o Paulo. Os elementos da sua felicidade ou da sua infelicidade estão no próprio espírito. Depende dele proporcionar-se um ou outro. Desse modo, a felicidade não é uma concessão ou uma graça divina, mas uma conquista do próprio ser. Olha que coisa, como isso quebra padrões. Tampouco a infelicidade é um castigo, mas uma condição criada quando o espírito desenvolve uma imperfeição que termina quando ele próprio a desfaz. Mais autonomia do que isso. Desse modo, Allan Kardec vai iniciar o item 4 com uma frase de importância crucial. Quarto, a punição é sempre a consequência natural da falta cometida, sendo que a punição é o sofrimento moral, um estado do espírito imperfeito e nunca um ato material. As vicissitudes, e olha que, veja bem, a punição é o sofrimento moral, um estado do espírito imperfeito. Ninguém impõe isso a ele. Ele está submetido à lei. Né? Então, a punição é sempre consequência natural da falta cometida, sendo que a punição é o sofrimento moral, um estado do espírito imperfeito e nunca um ato material. As vicissitudes do mundo material não são jamais castigos, mas sim oportunidades para o desenvolvimento do espírito. Este mundo, portanto, não é uma prisão, mas sim uma escola de aplicação. Allan Kardec, ressignificando os termos arrependimento, expiação e reparação, vai alterar completamente o rumo da compreensão da vida após a morte por uma teoria singular. Toda imperfeição é fruto da livre escolha do espírito que, por apego à matéria, usa as faculdades da alma para agir de forma a conquistar prazer, sensação, está entre parênteses, e alegria, emoção, também entre parênteses. Esse ato de abuso, transformado em hábito, é a imperfeição, que tem como consequência inerente o sofrimento moral, ou infelicidade, sensação do espírito. Essa condição é transitória,
pois, superando as imperfeições, o espírito retorna ao caminho do bem e liberta-se da infelicidade. E a gente observa como isso está tudo, o tempo todo, nas nossas mãos. Olha, e como isso nos dá liberdade. Como isso liberta o homem dessas peias todas de um Deus castigador, de um pastor, de um presidente de centro espírita, seja lá quem for, aquele que manda, que sabe, que pode, que supera tudo e que dá as diretrizes para a vida das pessoas, nos livra de tudo isso. Todavia, o arrependimento não é consequência do constrangimento causado por vicissitudes e embaraços, mas uma conscientização de sua responsabilidade e dos mecanismos da lei natural que rege o mundo moral. Isso é importante demais. O arrependimento não é consequência do constrangimento, que é dizer, arrependa-se ou então você vai purgar no inferno. Isso não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro é esse aqui de que ele fala. Olha só. O arrependimento não é consequência do constrangimento causado por vicissitudes e embaraços, mas uma conscientização de sua responsabilidade e dos mecanismos da lei natural que rege o mundo moral. Explicam os espíritos. Vamos lá. O arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. Olha que coisa grave. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação. Não cheguei a esse ponto ainda, infelizmente. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se dedicam aos sofredores, porque delas tenho necessidade. Olha que coisa. Olha para nós, que importância tem isso. Quando a gente passa direto por isso, por esses esclarecimentos, a gente deixa de compreender algo que é fundamental. Fundamental. Que faz toda a diferença para desanuviar, tirar todo o véu dos nossos olhos, né? Desobstruir a visão, para que a gente perceba com clareza a nossa autonomia, a nossa liberdade e a nossa necessidade de agir. Quem age, quem modifica ou não, sou eu. Ninguém aqui fora tem poder para fazer isso, só eu. Olha só, o arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação. Isso que bom. O arrependimento sincero é um ato da livre vontade do espírito, predispondo-o a libertar-se da condição de infelicidade por seu esforço. Assim, o arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo que o constrange. Assim, o arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo que o constrange, submetendo a uma vontade externa, né? Heteronomia, que é essa vontade que está fora. Não será ninguém, nem o pastor, nem o santo, nem o Deus, nem o presidente do centro. Ninguém daqui de fora pode resolver isso em mim. Assim, o arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo que o constrange, submetendo-o a uma vontade externa. Em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento, a autonomia. Então, isso nos livra, nos tira da heteronomia, que é alguém, aquilo, que alguém, alguma coisa qualquer, que venha tentar me modificar. E nos dá a autonomia, que é da intimidade, da mudança que eu executo em mim. Essa condição, e olha que o Espírito, como nós precisamos lembrar, ele diz assim, ó,
Não cheguei a esse ponto ainda, infelizmente, que é a maior parte de nós, eu acho, né? Recomendai-me as preces de todos aqueles que se dedicam aos sofredores, porque delas tenho necessidade, né? Essa condição o faz reconhecer a força de sua vontade e desperta a sua autoestima, reconduzindo-o ao caminho do bem. Então, veja que crescente é isso. Olhe bem, vamos ver. Em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas, que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento, a autonomia. Essa condição autônoma o faz reconhecer a força de sua vontade e desperta a sua autoestima, reconduzindo-o ao caminho do bem. Em seguida, Kardec ressignifica o termo expiação, não como imposição divina de sofrimentos e torturas físicas, como instrumento para arrancar a submissão da criatura oprimida. Isso é um dogma que surgiu da imaginação do homem. Na teoria espírita, a expiação ocorre depois do arrependimento, pois, consciente de sua imperfeição e da lei da escolha das provas, o espírito vai escolher os desafios que enfrentará nas vidas seguintes, com o objetivo de conquistar, por seu esforço, um aperfeiçoamento sério e efetivo. Só então verá cessar naturalmente o castigo, que era a sua condição de infelicidade. Oitavo, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação, por um tempo determinado, é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Que beleza, né? Ou seja, a expiação deixa de ser um instrumento impositivo para se tornar um esforço consciente e voluntário, com o fim de superar as imperfeições. A reparação, enfim, é uma consequência natural do aperfeiçoamento efetivo, pois o espírito, em sua nova posição conquistada, passa a agir no bem e sua condição será a de sua relativa e progressiva felicidade. Todo esse processo de superação da imperfeição só é necessário para os espíritos que desenvolveram imperfeições proeminentes, vícios, maus hábitos, orgulho e egoísmo. A maioria dos espíritos vai adquirindo paulatinamente suas faculdades, elaborando assim a inteligência, o senso moral, habilidades úteis, vida após vida. Nesse trabalho de aperfeiçoamento, cada ato corresponde à sensação de felicidade proporcional que se acumula e amplia na proporção das qualidades boas conquistadas, sendo que, abre aspas, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Fecham-se as aspas, capítulo 8, item 3, página 132. E assim, amigos e amigas queridas, nós encerramos o nosso encontro de hoje,
neste momento redenção, deixando um fraternal abraço a todos e todas, um beijo nos corações e o desejo de muita paz. Graças a Deus.